coração, ou para adorar o Senhor com todo o seu amor, com tudo aquilo que você entende que o Senhor merece sobre a tua vida. Você não saiu da tua casa em vão. Você não saiu, não saiu do seu trabalho e chegou até aqui para ficar quieto, para ficar parado, para ficar olhando para mim, para olhando para os obreiros. Não. Você entrou neste lugar porque você entende que o Senhor, Ele é fiel na tua vida. Ele é fiel por tudo que Ele tem feito a ti. Ele é fiel porque mais um dia Ele te sustentou, mais um dia você acordou, mais um dia você pôde estar na presença dEle. Oh, Espírito Santo de Deus, agora você vai começar a sentir um ambiente diferente. E você que pode fechar os seus olhos, se conectar nesse ambiente, nesta graça, ser inundado por este poder, sobre esta presença que está reinando e parando sobre este lugar. Você vai sentir o seu coração acelerado. Você vai sentir agora a sua mente começando a mudar. Porque você entende que você entrou no lugar santo. Você entende que você entrou no lugar onde tem a presença do Senhor. Você entende que você entrou no lugar onde você vai sair curado, onde você vai sair liberto, transformado. Oh, aleluia! Aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. E quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. E quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Ele é fiel, oh, aleluia. E tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, obrigada, Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ele é fiel. Estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim
Quer ver uma coisa que nos constrange? É a fidelidade do Senhor. Quer ver uma coisa que tira todo o nosso eu? É a fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. Porque a gente não merecia o favor da graça. Nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos ser abençoados ao ponto de às vezes a gente não conseguir enxergar esse Deus. Ao ponto da gente querer desistir muito fácil deste amor, desta presença. Oh, Espírito Santo, tem gente já chorando nessa noite. Tem gente neste lugar já com o coração aquebrantado. Tem gente que deve estar passando um filme agora na memória dele, lembrando de todo o livramento, da onde o Senhor te tirou, da onde o Senhor me tirou. Oh, Espírito Santo, o Espírito de Deus está neste lugar, a presença dele está aqui. E aonde a presença dele chega, nenhum mal pode permanecer de pé. Oh, Espírito Santo. É o Senhor e o digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E que nos ajuda
palavra de Deus vai dizer, em Números capítulo 23, versículo 19. E vai dizer assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Sabe por quê? Porque esse Senhor que nós temos falado, Ele é a verdade. Ele é alguém que se apresenta a você com verdade. Ele é alguém que faz coisas sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu relacionamento, sobre o teu trabalho com verdade. E a palavra de Deus vai dizer em alguns versículos que Ele vai se apresentar como eu sou. E eu aprendi que todas as vezes que Ele se apresentava como eu sou, os céus diziam: Ele é o Senhor. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado, Ele exaltado, Rei exaltado, Ele exaltado, Rei exaltado. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. E que já quem lê um pouco do sacrifício de Jesus naquela cruz vai compreender que não existe outro alguém para ser exaltado nessa terra. Vai entender que tudo aquilo que Ele fez naquela cruz, tudo aquilo que Ele passou, e a ciência vai tentar explicar que era impossível um homem passar por tudo que Ele passou e continuar vivo na cruz e ainda conseguir falar. Mas o meu e o teu Jesus, aquele que é rei, aquele que é exaltado, aquele que é digno de desatar os selos, aquele que mudou a minha e aquele que mudou a tua história, aquele que outrora nos viu na lamação do pecado e nos deu a mão, nos levantou, nos tirou, nos ergueu, nos colocou sentado nos meios dos príncipes, nos honrou. Ele é exaltado, Ele é o Senhor. E quem entende que Ele é, e quem entende que Ele é, e quem entende que Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Vai dizer agora com a tua boca. Ele é.
Aleluia. Aplauda Ele, porque Ele é. O Ministério de Louvor agradece a oportunidade. Graças a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Sintam-se todos abraçados por esse pastor. Hoje é mais um dia de vitória, de conquista e de realizações. Nós estamos aqui com saúde, com a nossa integridade física preservada. Nós estamos em paz, porque o Espírito Santo é quem governa as nossas vidas. E nós só temos boas notícias para essa igreja, só boas notícias. Mas antes, nós vamos estar orando. Graças a Deus. Talvez você não teve tempo ainda de orar, devido ao trabalho, devido aos afazeres, mas eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida, porque você chegou no melhor lugar da face da terra. Ontem eu falava, Sayonã, lá no Meier, enquanto nós estamos aqui glorificando a Deus, quantas pessoas não estavam ali na porta do Salgado Filho, implorando um atendimento para tomar uma Novalgina. E nós somos privilegiados de Deus, sabe por quê? Eu estava falando ali com o evangelista Eliezer. Me deu um pouquinho de dor de cabeça à tarde, eu falei, não vou tomar nem remédio. Eu vou ler a palavra e se não passar, eu vou pregar com dor de cabeça ou sem dor de cabeça. Chegou aqui, dobrei o meu joelho, a dor de cabeça desapareceu. Amém? Graças a Deus por isso. É fé, irmãos. É fé, graças a Deus. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Eu estou com a minha fé hoje mais forte do que ontem. E eu quero compartilhar com você o potencial dessa fé hoje através da palavra de Deus também. Pai maior, Pai das luzes, Deus de misericórdia, Deus de justiça, Deus de compaixão, Deus de benevolência. O Senhor nos deu graça, porque nós deitamos, nós dormimos, nós levantamos, tivemos um dia abençoado, tivemos um dia de livramento, tivemos um dia de graça, de misericórdia, e conseguimos chegar aqui essa noite, porque o Espírito Santo nos trouxe para prestarmos mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. E nós pedimos a Ti, Senhor, ó Deus, que o Senhor abra os nossos ouvidos, receba no seu coração essa palavra que será ministrada em favor da noiva do Cordeiro, em favor de cada vida aqui, Senhor, que talvez entrou com um problema, com uma causa, com uma necessidade, ou de repente não estava nem com vontade de vir, mas o Espírito Santo trouxe para que essa pessoa entenda o sobrenatural de Deus. Nós glorificamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque tem nos sustentado, tem nos abençoado. E nós queremos engrandecer o Teu nome, Senhor, através da ministração dessa palavra. Receba o nosso culto. Toma os Teus filhos que estão a caminho. Toma os Teus filhos que já chegaram, os que hão de chegar, aqueles que não tiveram força para estar aqui hoje, Senhor. Que os anjos do Senhor venham libertar os corações, as mentes. E nós não temos dúvida, Espírito Santo,
de que enquanto nós estamos aqui já está acontecendo um milagre no meio da nossa família, no meio da nossa casa, no meio dos nossos negócios. O Senhor já está trabalhando enquanto nós trabalhamos para o teu reino, Senhor. Por isso, nosso muito obrigado. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor, para todo sempre. E se a Igreja de Cristo recebe essa oração, aplauda ao Senhor, com alegria, dando glórias a Deus. Queridos, vamos fazer menção da primeira epístola a Timóteo, capítulo D, número 2, onde nós estamos falando da natureza da oração. A natureza da oração. Graças a Deus. Capítulo D, número 2 da primeira epístola de Timóteo. Graças a Deus. Está ali, ó. Capítulo 2 da primeira epístola a Timóteo. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contendas. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras. Porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Quantos recebem essa palavra? Pode tomar assento, dando glória a Jesus. Queridos, Paulo vai trazer essa palavra a Timóteo, instruindo ele a todo tempo sobre a prática da oração. Por que Paulo tem essa preocupação? Porque Timóteo tinha uma grande responsabilidade de apacentar as ovelhas. E Timóteo não tinha tamanha experiência. E o que Paulo fala? Olha, meu filho, como é que se começa a apacentar as ovelhas de Cristo? Se começa pela prática da oração. E ele vai dizer aqui, deixar bem claro que, antes de tudo, essa prática
da oração, ela deve ser indispensável para a vida do crente. Essa prática da oração, ela deve ser indispensável. Por quê? Porque a oração é o mecanismo de Deus. É o mecanismo que Deus nos proporciona para chegar a Ele de uma maneira direta através de Cristo Jesus. Aqui eu abro um parênteses, infelizmente, nós vivemos um tempo do Evangelho que as pessoas não dão tanto crédito à oração como elas deveriam dar, porque nós sempre vamos estar dando uma desculpa. Quando chama alguém para um círculo de oração, quando chama alguém para uma consagração, a gente observa que as pessoas que querem, precisam, necessitam de uma mudança, de uma mudança de vida, de uma transformação, essas pessoas estão sempre dispensando esse momento importante da oração. Mas hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para nos orientar, para nós destacarmos o poder dessa oração, para nós destacarmos aqui e motivarmos a Igreja de Cristo a orar em sua natureza, que é da oração. Queridos, hoje nós vamos fazer menção do versículo de número 7, do versículo 7 e 8, que está representando o terceiro tópico da nossa ministração. Mas antes, deixa eu abrir um parênteses, porque hoje eu estava lendo uma matéria num jornal de grande circulação aí no Brasil, e a igreja, ela precisa orar, precisa estar mais atento aos acontecimentos, ao cenário nacional. Nós estamos aí num período eleitoral, onde tem sido travada uma guerra, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Se alguém falar, pastor, a igreja de Cristo ainda está no Brasil, a igreja de Cristo ainda está na face da terra, e é responsabilidade nossa. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia, ela me diz o seguinte, que eu devo orar em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Então, nós devemos, está aqui um apelo que nós fazemos para que possamos estar orando muito mais pela nossa nação. A gente está orando pelos nossos empregos, mas se nós não tivermos futuramente alguém designado por Deus para conduzir essa nação, você não vai ter o seu emprego. Nós estamos orando para comprar uma casa e esquecemos de que tudo isso começa lá. Então vai aqui um apelo para as pessoas inteligentes, para os crentes inteligentes, que estão também nos assistindo pela internet. Devemos discutir menos e orar mais pela nossa nação. Tem muito cristão aí batendo boca, brigando, discutindo política e esquecendo de orar pelo futuro da nossa nação. E a Bíblia me orienta. Alguém que esteja investido de autoridade. Sabe para quê? Olha só o que eles ainda dizem. Para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade. Nós queremos viver uma vida tranquila, sim ou não?
E se caso der ruim, a igreja vai sofrer perseguição. E nem todos os crentes estão dispostos a sofrer perseguição. Tem crente que não aguenta um aperto, pula fora. Se sofrer perseguição, então, imagina, não pode mais pregar na comunidade do Rato, não pode mais pregar no Meia, não pode pregar em lugar nenhum. Vai roer a corda, vai passar para o outro lado. A gente conhece. Agora, isso pode ser evitado? Pode, se nós fazermos aquilo. Ó, não é o pastor não, tá? Aqui, ó. Depois vocês leem aí, ó. Versículo 2. Da carta de Paulo a Timóteo. Amém, igreja? Fiquemos atentos, já que estamos falando em oração. O terceiro tópico, nós vamos fazer menção dele, ele diz o seguinte: a oração da fé é a verdade, e a verdade neutraliza a ira e a contenda entre os homens. Agora, olha só, eu destaquei aqui na introdução a oração como objeto de vitória. Na introdução está lá. Eu já li semana passada e como objeto de vitória, eu preciso ter o quê? Temor, tremor, perseverança, obediência e fé. Para que a minha oração verdadeiramente, quando eu dobrar meu joelho, ou quando eu sentar, quando eu deitar para buscar a presença de Deus, a minha oração, ela chegue ao trono sagrado do Pai e possa ser respondida. Não quer dizer que a sua oração chegou lá, ela será respondida, ela será até ouvida. Mas pode ser de que, dependendo da maneira com que o seu relacionamento com o Espírito Santo esteja, a sua oração não vai ser respondida. Quantos crentes nós conhecemos que ora há 10 anos, há 20, há 30 anos, para mudar de situação e a situação dele é sempre a mesma? Aonde que está a falha? Em Deus? No Espírito Santo? Ou a falha está na oração, na forma com que ele ora? E aí nós vamos entender isso à luz da Bíblia dentro dessa oração da fé. Mas antes, alguém coloca para mim aí como objeto de vitória, Tiago, olha só, um exemplo de objeto de vitória da oração. Tiago 5, 15 e 16. Pode ler. A parte do Senhor para a igreja. Amém. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sarareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Volta lá o 15. A oração da fé, ela tem esse poder de quê? De salvar o doente. Isso aqui, por que ele botou a oração da fé? Porque para nós decretarmos a cura sobre alguém, sobretudo antes da oração, eu preciso ter o dom da fé. A Bíblia diz que a fé não é algo que vem de nós. A fé é um dom que vem de quem? Tanto é que sem essa mesma fé é impossível agradar a quem? Então, se eu oro sem essa fé, não tem como Deus não tem motivo nenhum para me responder. Para responder a minha oração, para trazer solução, para trazer resposta. Ele não tem motivo nenhum. Porque eu mesmo,
já criei o empecilho. Agora a gente vai entender por que muitos oram e as coisas não acontecem. Porque nós mesmos criamos o empecilho para que a nossa oração ela seja, sobretudo, respondida. Agora, ele diz ali, e o Senhor levantará, o Senhor vai salvar o doente, e o Senhor levantará, vai pôr de pé, e se houver cometidos pecados, ser-lhe-ão perdoados. Por que Tiago escreveu isso? Porque Tiago observou lá na igreja de Jerusalém pessoas que dobravam os joelhos para entregar a sua oração a Deus, entre aspas, a oração da fé, e os seus pecados ainda não estavam perdoados. Ué, mas como assim, pastor? Todo dia nós não pecamos, a nossa natureza não é pecaminosa? E a Bíblia não vai dizer que o pecado ela faz separação entre mim e Deus? Se o pecado faz separação entre mim e Deus, eu preciso aprender a romper essa barreira. E aí como é que eu vou romper? Começando lá pela oração da fé, que é um dom de Deus, e depois, consequentemente, quando eu me prostrar diante de Deus, eu preciso pedir perdão pelos meus pecados. Não tem como Deus perdoar os meus pecados se eu não confessá-los. Bota o outro só para introdução. Confessai as vossas culpas uns aos outros. A Bíblia diz que nós devemos confessar os santos as nossas necessidades. E para que a oração da fé ela tenha o efeito que nós esperamos, nós temos que ser o quê? Réu confesso. Eu posso ser uma bênção, mas se eu não confesso a minha culpa, os meus pecados, a Bíblia vai dizer que aquele que não me confessar diante de quem? Das paredes? Não. Diante dos? Se eu não confesso diante dos homens, não será confessado diante do Pai. Por isso, Tiago chama bem a atenção para quê? Para que a minha oração ela venha surtir efeito. A oração da fé. Para que sareis, ou seja, seja sarado. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aí a gente vai entender por que eu oro 10 anos, 20 anos, 30 anos, meu marido continua nas drogas, meus filhos e tal. Aí você tem que começar a esmiuçar o que eu estou falando aqui. Será que a minha fé, esse dom de Deus, ele tem sido renovado sobre a minha vida? Será que eu sou réu confesso? Porque quando se fala em réu confesso, a questão é, a gente dobra os nossos joelhos, ou deita, ou senta, para orar com o intuito de orar. E às vezes a gente, em vez de acertar as nossas contas com o Espírito Santo, a gente quer começar de trás para frente. Quando, na verdade, ele está me ensinando assim, confessa primeiro os seus pecados diante de Deus para que a tua fé ela venha surtir algum efeito. É pedir perdão a Deus. Senhor, eu estou em pecado. Pequei contra os céus, igual Davi. Pequei contra os céus. Pequei contra a igreja.
pequei contra o meu irmão. Por isso que ele vai falar lá, confessa as suas culpas uns com os outros. E se eu não tenho essa disposição, se eu não tenho essa sensibilidade espiritual para confessar os meus pecados, eu lamento te dizer, segundo o poder da palavra, você vai continuar onde está, do jeito que está, como está, e nunca vai mudar. Porque para confessar o pecado tem que ter quebrantamento de coração. Tem que ter o quê? Tem que ter arrependimento. E aí, nem todo mundo vai querer se arrepender, nem todo mundo vai deixar acontecer esse quebrantamento no coração. Então, se eu não estou alinhado com esses versículos, o objeto da minha vitória através da oração, eu já posso esquecer. Oração como objeto de vitória. Aí Tiago está dando ali as diretrizes. Voltando agora para o versículo de número 7 e número 8, do texto em vigência, ele vai dizer assim, Paulo dizendo, para isto fui designado, pregador e apóstolo, afirmo a verdade. Por isso que eu botei aqui a oração da fé e a verdade, ela neutraliza a ira e a contenda. A oração da fé, e a verdade. Sabe qual é o problema da nossa geração hoje? É querer viver uma vida de mentira. A gente pode enganar pai, a gente pode enganar mãe, a gente pode enganar os nossos líderes espirituais, a gente pode enganar pastor, pode enganar todo mundo. Mas você acha que ainda é tempo de enganar o Espírito Santo? É por isso que a Bíblia diz que há entre nós muitos doentes. Olha quantos crentes doentes a gente conhece. Tem crente que só vive doente. Pergunta para ele por que ele só vive doente. Aí que faz essa comparação dentro da palavra. Meu irmão, de repente você não tem que perdoar, de repente você não tem que liberar o perdão, de repente você não tem que confessar os seus pecados. E, pastor, hoje eu estou bom. Eu conheço um que trabalhou comigo, diácono da igreja. E eu falei, olha, vai cair a casa para você, meu filho. Vai cair a casa para você. Um belo dia, quando sai o resultado, está lá, o HIV. Aí eu falei, agora não adianta você chorar. Adiantou chorar? Contaminou a esposa. E aí, parecia tudo tão normal, tudo tão bacana, tudo tão legalzinho, uma bênção, todo educado, todo... E agora é as consequências. Por quê? Porque quando nós somos réu confesso, há uma intervenção do céu a nosso favor. Bota para mim, coloca para mim Efésios 3, e pode ler do 14 ao 20, que nós vamos entender que a oração da fé e a verdade neutraliza. Não só ira, não só contenda, mas pode neutralizar outras coisas também. Eu botei ira e contenda por causa da base do texto. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome,
para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Bota lá, bota o 14. O 14 de imediato, aí é de extrema importância a gente entender isso. Pastor, qual é a melhor postura que eu devo me apresentar diante de Deus? Para confessar os meus pecados, para orar pelos reis, para orar pelas autoridades, para orar para minha casa, para minha família. Paulo vai dizer no versículo 14, por causa disso me ponho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Observem bem, pastor, é errado eu orar? A Bíblia não condena, mas olha só, a Bíblia está falando, e eu fui buscar o entendimento sobre os joelhos, porque diz que fala sobre a postura que se deve orar. Porque o joelho é um sinal de quê? De prostração. É um sinal de humilhação. Tem crente que não quer se humilhar para Deus, vai se humilhar para o homem. Tem crente que não quer se prostrar para Deus. Esses 35 anos de evangelho, a gente está acostumado a ver gente entrar na igreja como se fosse no shopping. Tem uns que chegam arrastando chinelo. Aqui é proibido mascar chiclete, mas nós já vimos em outras igrejas mascando chiclete, como se fosse o quê? A casa da sogra. Como se fosse a casa da sogra. Então, como é que esse crente, essa pessoa, ou alguém quer receber uma resposta de Deus através da oração, se nem postura tem para se apresentar? Sabe qual é o nosso maior problema? Diante dos homens, das autoridades constituídas, conforme falam aqui, o homem treme e se rende. Se rende. Se você entrar num tribunal de justiça, alguém já viu alguém aqui entrar no tribunal de justiça mascando chiclete? Já viu aqui, entrou no tribunal de justiça falando ao celular, de bermudinha? Ué, ninguém nunca viu? Porque nunca vai acontecer. Agora, gente, pelo amor de Deus, eu sou pentecostal, eu sou do céu. Eu fico... Por isso que eu relacionei ali temor, tremor, obediência, fé. Como é que vai constituir uma fé dentro de mim se eu não tenho temor, tremor de entrar na casa de Deus? Vamos abrir um parênteses. Vinde como estás. Vinde como estás. O cara até entra lá no tribunal, aliás, nem no tribunal. Ele vai para a delegacia, vai para o presídio, ele ou a mulher, bota uma roupa para se apresentar para o juiz. É ou não é? Estou falando alguma bobagem? No quartel,
Já que a gente está falando de postura, infelizmente tem crente que não tem postura para nada, não é só para entrar na igreja. E a gente precisa aprender isso, gente. A gente precisa ter postura, crente tem que ter postura, porque pela minha postura eu vou dar testemunho. Quando ele diz aqui, olha só, eu acho interessante que no versículo 6, ele diz assim, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Agora olha o que eu vou ler. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Tem crente que não tem postura. Se não tem postura para dobrar o joelho, no militarismo, a gente não entra. A gente está falando em entrar no templo sagrado, na casa de oração. Eu não vou fazer outras comparações aqui com outras religiões. Mas quem já passou aqui sabe que também não é bagunça. E às vezes as pessoas acham que a igreja tem que ser bagunça. Eu que não... Comandante, permissão para falar. Parece humilhante. Não parece, Sayonã? Aonde está essa humilha? Testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Quando eu tenho postura, eu tenho testemunho. Sabia disso? Quando eu tenho postura diante de Deus. Tem gente que não sabe nem, não consegue se apresentar diante do homem. Como é que vai se apresentar diante de Deus? Por isso que Paulo faz questão. Ele está fazendo questão aqui sobre a postura. Por causa disso, me ponho de joelhos perante... Ele está falando ali perante o juiz terreno? Não, o Pai de nós, não é nem diante de Jesus. O Pai de nosso Senhor, está faltando temor. É por isso que muito crente não anda para frente. A gente precisa usufruir, entender que tudo isso aqui, todos esses bens materiais, não é pecado a gente usufruir. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que viver uma vida honrada e digna mesmo, e usufruir de tudo que é bom. Mas enquanto a gente não tiver postura, não souber dar testemunho diante de Deus, como é que Deus vai honrar alguém? Eita! Vale um glória a Jesus aí, igreja? Porque a Bíblia está relatando sobre isso. Vinde como estás. Não está escrito, permaneça. Não é isso que está escrito. É vinde como estás. Vai adquirir o conhecimento, a palavra de Deus. O problema hoje é que as pessoas querem fazer da casa de Deus, do templo sagrado, da casa de oração, aonde a presença do Espírito se move, como se fosse em casa. Pastor, então, e se eu não dobrar o joelho e quiser orar? Até para você sentar, vocês sabiam que tem uma religião aí que o pessoal, quando passa na encruzilhada, tem que pedir licença, ô evangelista? Ah, não pede, não. Não é isso, Camille? Camille trabalha na rua, ela sabe disso. Tem que pedir licença lá. Se tiver o despacho lá, tem que pedir licença para passar ali. E tem crente que consegue entrar no templo sagrado, na casa de oração, de qualquer maneira. Sem reverência, sem temor, sem nada. E aí fica difícil a operação do Espírito Santo nas nossas vidas. Fica difícil a gente entender por que as coisas não estão acontecendo. Porque está faltando temor.
amor, está faltando postura, está faltando testemunho. Graças a Deus. Bota lá para o 16. Bota o 16. O 16 de Efésios. Isso. Porque, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder. Olha só, a riqueza da glória de Deus. Sejais fortalecido com poder pelo seu espírito no homem interior. Sabe o que Deus... Quando a Bíblia diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, e que eu leio esse versículo, me faz entender, segundo a palavra, que sobre o resultado de poder e autoridade na minha vida. Eu primeiro preciso começar a cumprir o versículo anterior, para eu alcançar. Olha o que ele diz: sejais fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior. Ele está falando, ó, Deus quer curar você por dentro. Deus quer curar por dentro. Precisa curar por dentro. Corações amargurados. Por isso que a oração da fé e a verdade, ela está aqui para quê? Para neutralizar a ira que está dentro dos corações, a falta de perdão que está dentro dos corações, a contenda que está dentro dos corações. Olha o interesse do Espírito Santo. Agora, até ele chegar ali, fortalecer o homem interior, eu preciso dar testemunho, ter postura, saber me prostrar diante de Deus, para que eu tente alcançar alguma coisa. Senão vai ficar 10, 20, 30, 40. E na hora de morrer não tem nem como enterrar, porque só Jesus na causa. Bota o próximo versículo. 17, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor. Ontem eu preguei em Romanos, capítulo 2, se eu não me engano, lá no Meyer. E lembrei daquela passagem de Hebreus: não deveis nada a ninguém, senão o amor. E ontem o Espírito Santo me fez lembrar, para falar para aquele povo, que não é só o amor que nós devemos aos outros. Nós devemos misericórdia, devemos compaixão. O que mais? Vai me lembrando aí, Amanda. Devemos compaixão, devemos o amor, misericórdia. A nossa dívida para com os outros, ela é tão grande quanto a nossa dívida para o céu. Alguém aqui tem dívida no céu? Dá um glória. Eu tenho. A minha dívida lá é grande. Pastor, como é que vai conseguir pagar? A princípio, eu estou tentando pagar ganhando almas para o reino. Porque foi essa a missão que foi me dada. Ide, pregai o evangelho a toda. Eu estou tentando pagar. Agora, olha só. Isso aí vai falar o quê? Da profundidade da fé. Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações. Se o coração estiver sujo, cheio de ira, cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de dívida com o próximo,
Como é que Cristo vai habitar num coração desse? Só que quando a gente vê esse cenário espiritual, a gente vê aqui o apóstolo Paulo mostrando a necessidade do aprofundamento dessa fé dentro de nós, para que a nossa oração e a verdade das nossas vidas, elas venham surtir algum efeito. Resultados. Tem crente que ora, não vê resultado de nada, gente. Será que o problema está em Deus, do Espírito Santo, em Cristo, ou... Bota o versículo 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e comprimento e altura e profundidade. Ele está falando, sabe de quê? De experiência com Deus. Crente que não tem experiência com Deus, ele está fadado ao fracasso. Pastor, qual é o tempo que um crente precisa para ter experiência com Deus? A partir do momento que ele levanta a mão, ele já está tendo uma experiência com Deus. Só que essa experiência, ela precisa o quê? De uma manutenção. Se eu levanto a minha mão e volto para o lamaçal, eu nunca vou ter essa experiência com Deus. Vocês nunca vão me ver aqui contar testemunho de derrota. Tem crente que só vive contando testemunho de derrota. Alguém conhece alguém assim? Dá um glória. Tem gente que só sabe contar derrota. Porque a derrota está dentro dele, gente. A gente só externa aquilo que está embutido. Se meu coração está repleto de alegria, de gozo do Espírito, de fé, se eu estou alcançando largura, comprimento, altura, profundidade em Cristo, é isso que eu vou externar para a igreja. Agora imagina se eu não tenho nenhuma experiência com Deus. Não, o problema é que hoje, no século 21, outro dia eu perguntei para uma pessoa assim, qual a experiência que você tem com Deus? O que você sabe de evangelho? O que você sabe de Deus? O que você já passou? Aí tem que ficar quieto, sabe por quê? Porque nunca passou nada, nunca teve uma experiência com Deus. Nem no mundo físico, nem no mundo espiritual, nem no mundo material. São 3 tipos de experiência. Semana passada, nós tínhamos uma causa a ser resolvida, e eu na madrugada dobrei o meu joelho e falei, Senhor... Olha o que eu fiz, o que eu falei que eu fiz? Dobrei o quê? Podia ter orado deitado, né? 3 horas. Ai, Jesus, interrompeu o sono. Dobrei o meu joelho e falei. Não falei para ele se ele era na minha vida, não. Porque isso aí é um erro gravíssimo que eu vejo as pessoas falarem. Se tu és na minha vida, o Senhor vai operar. Não. Pelo contrário, eu falei, eu sei que tu és comigo. E que tu me levantou como homem de guerra, de batalha. Me deu uma armadura de Deus. Senhor, eu só preciso de uma resposta hoje à tarde. Eliezer, eu falei, e agora? Eu não posso desfalecer na fé. 3 horas da manhã eu falando isso, quando é 4 horas da tarde o telefone toca. Ó, o ofício já está liberado lá. Pode dar glória que o ofício está liberado.
Isso é experiência com Deus, crente. Sabe o que é isso? Isso é vivência espiritual. Experiência na área física, material e espiritual. É um conjunto. Tem crente que não tem experiência. Ora, Deus nem responde. O problema não está em Deus, tá? Vamos lá, o 19 e o 20, ele vai falar o seguinte. E conhecer o amor de Cristo, olha só, outra experiência. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Sabe por que Deus não atua na vida de muito crente? Porque tem muito crente achando que já sabe mais do que a Bíblia. É igual o aluno que quer ensinar o professor. Já viu isso? Alguém já viu isso? Aí Jesus entra para mostrar isso. Conhecer o amor de Cristo. Ou seja, aprenda a ser humilde. Tá aqui, ó. Ele hoje é soldado. Mas daqui a pouco pode ser me passar, eu e a mãe. Pode ser capitão, major, é para isso que eu estou orando. Mas enquanto ele for soldado, é bom ele ouvir as instruções do pai, da mãe, que são mais experientes. Agora tem gente aí que não viveu nada na vida, se acha tão inteligente, tão esperto. Igreja tem muito disso. Ontem eu estava conversando com um pastor de uma igreja renomada. Cadê o Luan? O Luan não está aí não, né? Nós fomos tomar um café com ele. E ele estava falando, rapaz, o que me entristece, o cara nasceu ontem, não tirou nem as fraldas no mundo espiritual, e foi dar sugestão para o pastor, é mole. Nunca viveu nada com Cristo, não tem experiência de resposta de oração, e aí vai falar o quê, gente? Ele está falando ali, ó, e conhecer o amor de Cristo, que excede o amor de Cristo, a humildade em Cristo, vai exceder todo esse conhecimento que você tem aí, seja ele terreno, seja ele material, seja ele profissional. Profissional, vou dar um exemplo. Peguei uma vítima lá na Lagoa, pastor Edilson. Começou a infartar, a Lagoa parou, imprensa. Eu e um outro bombeiro fazendo educação física, mas a gente estava ataviado, né? Estava dando testemunho. E aí nós pegamos a vítima. E eu falei, vai dar ruim aqui, não tem equipamento, não tem nada. Sabe o que eu fiz? Esqueci ele também era crente, esqueci aí, ó, esse entendimento científico que nós tivemos. Sabe o que eu fiz? André, comecei a orar, meu filho. Fingindo que ai meu Deus, e orando. Me humilhando perante aquele que me ensinou a fazer aquilo. O problema todo é esse. É para isso, quando a gente fala de experiência com Deus, a gente está falando ali da essência de Jesus, em conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Plenitude, sabedoria, habilidade. O problema todo hoje é que as pessoas querem ensinar a Deus como fazer e resolver os seus problemas. É a geração do evangelho que nós vivemos. Aonde essas pessoas estão pensando em chegar? Vocês conhecem alguém que já tentou ensinar a Deus a fazer o que estava lá dentro do nosso coração? Eu já orei, já falei, Jesus, faz assim.
Ô Gilmar, ensinando a Deus. É o Gilmar? É. Dá um glória aí, meu filho. Então, como é que eu vou ensinar a Deus se o amor de Cristo excede todo entendimento? Por isso que a Bíblia vai dizer, vamos ficar de pé. A Bíblia vai dizer que o Senhor cresça. Repita comigo assim, que o Senhor cresça e eu diminua. Quando nós começarmos a botar isso em prática, nós vamos entender, vamos começar a ter experiências com o nosso Deus. Pode entrar aí o louvor. De ti. Leva teu pensamento a Deus. Hoje eu aprendi muito com essa palavra, hein? De que cada vez para eu ter mais experiência com Deus, eu preciso negar os meus conhecimentos, o meu entendimento, E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. fecha teus olhos, leva o seu pensamento a Deus. Se essa palavra te constrangeu, fala: Jesus, essa palavra, fala para você mesmo, essa palavra me constrangeu e eu preciso mudar, senão as minhas orações nunca vão ser respondidas, vão subir e nunca vão ser respondidas. Fecha teus olhos, Pai maior, Pai das luzes, que sonda os corações, que sonda as mentes, que passeia no meio da igreja e sabe o que cada um de nós estamos pensando. Senhor, que a oração da fé a partir de hoje, em nossas vidas, ela tenha o efeito dessa palavra de esclarecimento, de ensinamento, de confronto, que o Senhor, ó Deus, nos revelou. Que nós sejamos uma nova criatura, verdadeiramente uma nova criatura, para te servir em espírito, em verdade. Senhor, liberta os nossos corações do nosso eu, da nossa vaidade, da super sabedoria que o homem insiste em ter diante de ti. Porque a tua palavra, ela é a palavra de sabedoria. Senhor, toma nas tuas mãos o teu povo, toma a sua igreja. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar a cada um dos teus servos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Pode tomar assento. Com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que cresça, eu diminua, ele apareça, que eu me constranja
Graças a Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela é soberana. Ela foi ministrada aos nossos corações. E aqueles que estiverem com o coração voltado para o reino de Deus, certamente recebeu essa palavra, vai guardar e vai praticar. Porque os dias, eles são maus. O futuro que nos espera, somente Deus sabe. Somente Deus sabe. Amém? Graças a Deus. Quero convidar aqui na frente o pessoal que está no ato profético por uma causa específica. Você que está aqui à espera de um milagre. Isso é ato de fé. Eu acabei de pregar agora. Pastor, eu estou crendo que a minha família vai mudar. Eu estou crendo que as coisas vão